Hoje, 11 de setembro de 2024, estamos entrevistando pelo programa de História Oral do TRT 18 o Dr. João Campos, ex-deputado federal e também considerado amigo do TRT. Bom dia, Dr. João Campos. Olha, bom dia, é um prazer poder estar sendo entrevistado por você, Arione, que é uma grande profissional na área de comunicação e que faz um trabalho extraordinário reconhecido por todos nós. Dr. João Campos, em que data e local o senhor nasceu? Poderia falar um pouco da sua origem? Olha, isso me dá muito prazer, não é? Eu nasci na zona rural. Papai tinha um pequeno sítio e lá onde se deu, portanto, o nascimento de quase todos os filhos. Eu sou natural de Peixe, Tocantins, mas esse sítio onde eu nasci, hoje, em função da organização dos municípios, salvo engano, é município de Alvorada, Tocantins, bem no extremo sul do Tocantins. Moramos lá, eu não sou primogênito, eu sou o segundo filho. Então eu tinha 5 anos de idade, papai, o maior sonho dele era garantir aos filhos a oportunidade de estudar, algo que praticamente ele não teve. Então papai rompe com todo um ciclo de vida da zona rural, de lavrador, de cuidar de um pequeno rebanho, apenas para a manutenção da família. Eu rompe com tudo isso para mudar para a cidade, para garantir a oportunidade aos filhos para estudar. Então nós mudamos para São Miguel do Araguaia. Foi a primeira cidade que conheci, é onde eu fui criado. Tenho São Miguel como a minha cidade, portanto, né? E é interessante porque isso chega a me emocionar, porque papai nasceu na zona rural, cresceu na zona rural, o que ele aprendeu a fazer foi lavrar a terra, um pequeno agricultor, um pequeno rebanhozinho, os pais com a mesma origem. E aí papai e mamãe decidem, né, romper com todo esse ciclo de vida e mudar para a cidade, vida urbana. Isso exigia muita determinação, muita coragem, muita certeza do que eles queriam, né? E o que eles queriam para os filhos, né? Porque a oportunidade deles já havia passado. Papai frequentou escola, acho que por uns 6 meses, na zona rural, aquela moda antiga, da tabuadinha, daí por diante, mas muito interessante, porque embora papai tivesse frequentado essa escola informal, 6 meses na adolescência dele, papai sabia operar, fazer as 4 operações da matemática, papai escrevia cartas, enfim, coisa que hoje um aluno que frequentar uma escola só 6 meses não consegue realizar quase nada, né? Isso é outra coisa assim, que me marcou. Bom, então nós mudamos para São Miguel do Araguaia, rompendo todo um sistema de vida, enfim. E aí fomos estudar. E papai tinha que buscar alternativas para garantir um mínimo de dignidade na criação dos filhos, do ponto de vista de alimentação, vestuário, etc. E aí papai se lançou numa atividade de ir sempre à Ilha do Bananal, que é vizinha a São Miguel, para, às vezes com dinheiro emprestado, às vezes com dinheiro de grandes fazendeiros, comprar bezerros e revender e ele ganhar uma comissãozinha, etc. E isso fazia com que o papai ficasse ausente de casa 30, 40 dias, às vezes sem notícia, porque a comunicação naquela época era muito diferente de hoje, não é? E a mamãe é que tinha que garantir tudo, não é? Administrar o pequeno recurso, orientar os filhos, cuidar da casa, somos 7 filhos, cuidar da casa, da refeição, de lavar roupa, ir para a igreja, enfim, é um negócio também que me dá muito orgulho em relação à minha mãe, né? Família pobre, tem que fazer tudo. Mamãe é uma heroína, né? Bom, naquela época o ciclo escolar era diferente de hoje. A gente tinha o pré, aí tinha a fase ginasial, depois tinha o segundo grau, né? Nós estudamos a primeira fase num colégio paroquial, um colégio católico, que ficava ao lado da nossa casa. Depois cursamos o chamado primeiro grau, um colégio conceituado na cidade até hoje, o colégio Dr. Dorival Brandão de Andrade, um médico que era muito conceituado na cidade, morreu vítima de um acidente.
E quando chegou a fase do segundo grau da época, que era o último estágio de escola formal oferecida em São Miguel do Araguaia, eu tinha a possibilidade de fazer o chamado colegial ou um curso técnico. E aí eu preferi fazer um curso técnico, fiz o curso técnico em contabilidade, até porque nessa época eu já trabalhava como escriturário de um escritório de contabilidade na cidade. Organização Contábil Teixeira Limitada. Meu patrão era o Wilson Teixeira, um cidadão muito sério, decente, um grande profissional. E aí, em dezembro de 1980, encerro o que era possível realizar em São Miguel do Araguaia em termos de estudos, né? Tinha que sair para prestar vestibular, etc. E as oportunidades também, naquela época, eram muito pouco, porque nós tínhamos aqui em Goiânia a Universidade Federal, a Católica, eu não sei se já existia em Anguera, penso que não tenho segurança. O que existisse em Anguera eram essas três, não é? Então, a oportunidade era muito exígua. E eu nasci na zona rural, como disse. Vim para São Miguel do Araguaia, que naquela época era uma currutelinha, estudando em escola pública. Aí sair de lá e prestar um vestibular era um desafio, um sonho, algo assim, quase que inalcançável. A história que a gente tinha lá de alguém que passava no vestibular é alguém que era filho de um grande fazendeiro, que terminou o ciclo de estudos na cidade, veio para Goiânia fazer cursinho e se preparar para o vestibular, né? Não era o meu caso, o papai sequer tinha condição de pagar cursinho. E aí, por falta de informações, eu perdi a oportunidade de me inscrever para o vestibular, porque eu fiquei aguardando finalizar tudo lá para depois procurar. Aí havia encerrado o prazo de inscrição. Eu tive que buscar me inscrever em outra localidade. E aí me inscrevi para o vestibular em Uberaba. Tinha dois primos que estudavam lá e isso terminou facilitando. E é interessante porque todos nós somos influenciados, né? Pela família, por amigos, atualmente pelos meios de comunicação. E eu, em função de influências, mais de família do que de outras circunstâncias, pensei, eu vou prestar vestibular para medicina ou para engenharia eletrônica. Não sei bem de onde que eu tirei isso, né? Medicina eu sei. Até hoje, as pessoas que desejam ter um médico na família, daí por diante. Imagine aquela época, né? Mas negócio de engenharia, não sei de onde veio. Ocorre que em Uberaba, a antiga FIUB, hoje Uniub, Universidade de Uberaba, estavam abertas as inscrições só para a área de humanas, o vestibular só para a área de humanas, medicina, odontologia, não sei o que, já tinha encerrado as inscrições. E eu não queria ficar sem prestar o vestibular, sem me inscrever. Mas vou prestar aqui para qualquer curso, né? Peguei a relação de humanas, estava lá. Direito, pedagogia, jornalismo, não sei o que e tal. Vou fazer para direito só para não ficar fora, né? E tinha a segunda opção eu coloquei jornalismo. Mas é interessante porque o conceito de advogado no interior, naquela época, era muito ruim. Era muito ruim. Você não dizia no interior que fulano, o filho de fulano, estava fazendo direito. Não, fulano está fazendo advocacia. E advocacia para defender bandido? Defender mal pagador? O conceito era muito ruim, né? Mas eu não queria ficar sem fazer o vestibular. Me inscrevi, tá bom. E aí fui para esse vestibular e, para minha surpresa e orgulho da minha família, orgulho dos são miguelenses, que na época era uma cidade muito pequenininha, né? Eu fui aprovado para a primeira opção, direito. E era interessante que aí eu andava na rua, as pessoas paravam para me cumprimentar, assim, orgulhosos, sabe? O João passou no vestibular, o filho do Benoni, aquela família pobre e tal, mas é com orgulho, sabe? Isso me marcou muito, né? Marcou muito. A esse tempo a gente já era evangélico, porque a nossa conversão da família toda se deu, eu tinha 11 anos de idade. Aos 16 anos de idade eu era líder de jovens da Igreja Assembleia de Deus de São Miguel do Araguaia, era corista, era secretário da igreja. Agora eu tinha 18 anos, né? Então, essa coisa foi muito bacana e nós celebramos um culto de ação de graças em razão dessa vitória, né? E aí eu fui para Uberaba, né? Mas Deus que cuida da gente, esse João
campus anônimo, à época, né? Era como se fosse assim, o João Ninguém, né? O filho de alguém que não tinha referência, daí por diante. Como conseguir uma transferência de Uberaba para Goiânia, para dar continuidade aos estudos aqui. Lembro de algumas pessoas que fiquei conhecendo já no primeiro semestre na Uberaba, que eram de famílias importantes daqui. Posso citar como exemplo o meu amigo, queridíssimo até hoje, Thales José Jaime, filho do Olímpio Jaime, já foi secretário-geral da OAB. Nós somos a mesma turma lá em Uberaba. Olha, você não é de ver que eu estudei em Uberaba só um semestre e consegui minha transferência para cá? Acho que eu fui o único. Todos os demais conseguiram com um ano ou depois de um ano, enfim. Sabe, é Deus que faz isso, né? Só tem essa explicação, Deus cuidando da gente. Bom, então eu conseguia transferir-me aqui para a antiga Universidade Católica de Goiás, hoje a PUC, e concluí, portanto, todos os meus estudos na área de Direito aqui. E aí vale uma observação. Eu que... quem fazia Direito fazia advocacia. O conceito horrível de advogado lá no interior, né? Então eu não queria Direito de jeito nenhum. De repente presto o vestibular para Direito apenas para não ficar fora, né? Pensando o seguinte, não, no ano seguinte, daqui a um ano eu presto para a área que eu pretendo, né? Você não é de ver que já no primeiro semestre eu me identifiquei com o curso? Passei a gostar do curso, sabe? Era isso que eu ia te perguntar. Essa é a minha área. Entendi, sabe, Irione? Essa é a minha área. Doutor João Campos, e lá, assim, quando o senhor era criança, adolescente, o senhor imaginava ser o quê quando adulto? Ou ainda não tinha uma definição? Não tinha, assim, clareza, não tinha clareza, sabe? Não tinha. Acho que até em função dessa ausência de informações, não era como hoje, não é? Pouca informação lá no interior e tal. Então não tinha clareza sobre o que efetivamente eu desejava. Essa questão de prestar um vestibular para medicina ou para engenharia eletrônica é mais um indicativo que eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Porque o que tem a ver medicina e engenharia eletrônica? Tem um nexo, né? Sabe? Mas é interessante, como eu dizia, me apaixonei pelo direito. E aí não prestei vestibular para outra área. Eu me dediquei ao curso de Direito e me entusiasmei e gostei. Lembro que eu e o Thales ainda não estávamos na fase de estágio ainda no curso. Todavia, dado o nosso entusiasmo com o curso, a gente já participava de júri simulado na faculdade, de concurso de oratória no AB, não sei mais o que e tal. Dado o nosso entusiasmo, sabe? Então se tornou uma coisa assim bacana e leve, porque quando você está fazendo algo que você gosta, é tudo mais fácil, né? E nessa sua identificação com o direito, formou em que ano? E o que você visualizou assim após o direito? Já tinha uma direção? Tinha. Veja, ao conseguir transferir-me para Goiânia, eu precisava de emprego para me manter aqui. Papai, como já disse, família pobre, não tinha uma renda mensal, um desafio tremendo, né? Então, todo dia tinha uma loja do Jornal Popular aqui na Avenida Goiás, e todo dia, no primeiro horário, eles colocavam classificado lá com oferta de emprego e tal. O primeiro lugar que eu ia, olha lá, empregos. Além disso, correr atrás de políticos que representavam São Miguel do Araguaia, deputado estadual, federal, ver se conseguia também emprego no Estado. E não conseguia, sabe? Que período difícil. O meu primeiro emprego em Goiânia foi um programa do Detran para estudantes universitários, que eles diziam que era estágio, mas não era estágio. Contratava aquele estudante, não sei se era por 6 meses ou um ano, e a gente colocava um colete laranja do Detran, estagiário, não sei o quê. E a gente vinha para o cruzamento, por exemplo, da Goiás com Anhanguera, para orientar os carros não parar em cima da faixa, o pedestre passar na faixa e tal. Foi o meu primeiro emprego em Goiânia. Bom, antes de encerrar esse contrato, acompanhando o Jornal Popular, o classificado, as ofertas de emprego, um dia observei um anúncio de uma vaga no departamento de contabilidade da Cical Chevrolet. Pensei, minha área, já trabalhei na área de contabilidade em São Miguel. Fui lá, fiz o teste e fui admitido. Aí passei a trabalhar, portanto,
na Cical, Departamento de Contabilidade. Isso foi muito bom, porque embora o salário fosse ruim, mas a esse tempo eu tinha conseguido uma vaga na Casa do Estudante Universitário, no CEL, na Praça Universitária. E a Faculdade de Direito da Católica era na Praça Universitária, então não tinha que pegar ônibus. O restaurante universitário RU na Praça Universitária. E a Cical fica ali do lado, né? Poucos quarteirões. Então, eu não tinha que gastar dinheiro e não tinha que usar o transporte coletivo e tudo pertinho. Isso facilitou demais a minha vida. Só que com menos de um ano na Cical, abriu um concurso na Polícia Civil para escrivão da Polícia Civil. Eu nunca tinha pensado em ser policial, mas precisava de algo mais seguro, né? E de um salário um pouquinho melhor daquilo que eu já fazia. E aí prestei o concurso para escrivão da Polícia Civil. Fui aprovado. E aí tomei posse em março de 83 como escrivão da Polícia Civil. E iniciou, portanto, a minha carreira policial. Quando eu concluo o meu curso de Direito em dezembro de 85, aí, de imediato, já no ano seguinte, tinha 2 concursos, um na área da magistratura estadual e um para delegado de polícia. Me inscrevi para os 2. O da magistratura, se não me falha a memória, eu fiquei por uma questão e o de delegado eu fui aprovado. Bom, como eu já estava na carreira policial civil, isso facilitou, né? E iniciou minha carreira de delegado de polícia. Né? E me aposentei. Hoje sou um delegado de polícia aposentado, fiz toda uma carreira na Polícia Civil de Goiás. E não só carreira, eu acho que eu fiz história na Polícia Civil de Goiás, modéstia à parte, sabe? Isso me orgulha muito. E o que o direcionou à política? Uma boa pergunta, não é? Às vezes eu penso que eu já tinha alguma coisa lá de trás, mas que eu não tivesse identificado ou feito a ligação disso com a possibilidade de política partidária, não é? Então isso tem 2 viés. Por exemplo, já quando eu cursava o 2º grau, lá em São Miguel do Araguaia, eu fazia parte do centro cívico do colégio, disputa eleição, daí por diante e tal. Então acho que já tinha alguma coisa, não é? Ok. Muito bem. Quando eu vou morar na Casa do Estudante Universitário, me candidato a presidente da Casa do Estudante Universitário. É uma coisa bem menor, mas acho que tem a ver, não é? E ganhei as eleições, fui presidente da Casa do Estudante Universitário. Mas não tinha ânimos de projeto de disputar eleições na política partidária. Eu confesso que essa é uma história grande e que tem o lado político e que tem o lado espiritual. Eu sou um homem cristão, sou um homem espiritual. As minhas decisões na vida, as minhas escolhas, tudo eu submeto a Deus. Nada acontece na minha vida sem passar pelo crivo do Senhor. Ele é que rege a minha vida. Então, essa questão, e aqui sem querer espiritualizar, mas não há como não passar por esse crivo, tem 2 viés. Um de natureza espiritual, não é? E outro de natureza político-partidária. Em 2001, a primeira eleição que eu disputei foi em 2002. Em 2001, eu, até hoje, desde que cheguei em Goiânia, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. À época, o presidente era o pastor Jorge Branco de Gouveia, né? E eu sempre muito dedicado à igreja. Então, aqui na Vila Nova, quando eu cheguei, eu fui líder de jovens, fui corista, fui tesoureiro da igreja, e eu fui ordenado a pastor em 1996. E, como tal, em função da graça de Deus na minha vida, da unção do Senhor na minha vida, eu me tornei o 2º vice-presidente da igreja, exercia efetivamente o ministério, não é? E o ministério local, eu não participava de eventos fora, daí por diante me dedicava à igreja local, não é? E em 2001, a igreja desenhava um projeto político. O meu amigo, meu irmão Samuel Almeida, era deputado estadual, líder do governo. Então havia um sentimento de que o Samuel agora iria sair como candidato a deputado federal. E o Daniel Mesac, que era da minha igreja, era vereador aqui em Goiânia. Então, olha, se o Samuel vai para a federal, o Daniel, que é vereador na capital, vai para a estadual. Esse era o projeto que estava desenhado. Mas eu não participava disso. Isso era a cúpula da igreja a nível estadual, não é?
Mas em setembro de 2001, eu sou convidado para participar de uma reunião, sem me indicarem qual era a pauta da reunião, daí por diante, enfim. E eu fui. Cheguei lá, estavam todos os pastores presidentes das Assembleias de Deus de Goiás, estava o bispo Manuel Ferreira, que é o líder nacional, e a pauta era a política de Goiás, definir candidaturas, não é? Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Por que me chamaram? Não tem nada a ver com isso. Sentei lá no fundo, só fiquei ouvindo. E lá foi anunciado que o Samuel não iria para a federal, iria para a reeleição, e que o Daniel, de vereador, iria para a federal. Mas pelo que eu observei, ninguém tinha conversado com o Daniel sobre isso. Então, quando terminou a reunião, o Daniel começou a dizer, não, eu não vou para a federal, não reúno a mínima condição para isso, etc. E aqui, para ser sucinto, parece que eu não estou sendo, mas estou sendo, tá? Daí, uns 3, 4 dias, eu fui chamado do Rio de Janeiro, pelo bispo Manuel Ferreira, que não me conhecia. E cheguei lá, tinha uns 10 dos principais pastores de Goiás. Fiquei surpreso. E aí o bispo disse, olha, eu busquei informações em Goiás e o nome que surgiu foi do senhor para ser o candidato a deputado federal. Nós precisamos do senhor, e eu achei até bom, porque o senhor, além da igreja, fiquei sabendo que o senhor é da segurança pública, que o senhor é um líder classista na segurança pública, o senhor é presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Goiás, que o senhor é o vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, então isso vai agregar muito mais, não sei o que e tal. Eu disse, olha, eu queria agradecer, estou muito honrado, mas quero agradecer, eu não reúno condições, não tenho esse projeto, etc, etc, etc. Terminei de fazer minhas considerações, ele disse, o senhor não entendeu. Esse projeto não é do senhor. Esse projeto é nosso e nós precisamos do senhor. E o senhor reúne condições para tal. Aí eu fiquei numa saia justa. Como é que eu faço? Não é? Apenas disse, olha, então significa dizer que haverá unidade acerca desse projeto. Significa dizer que não haverão outras candidaturas. E que a responsabilidade não é minha. Exatamente. Diz, então, eis-me aqui. E aí, foi, do ponto de vista de articulação política, foi assim que aconteceu. Vieram aqui, conversaram com o governador Marconi Perillo, que se preparava para a sua primeira reeleição, para que pudéssemos filiar no partido dele, etc. Então, essa parte de articulação política, enfim, que eu quase não participei. Do ponto de vista espiritual, eu e minha esposa fazíamos sempre uma oração, porque é como se o nosso coração estivesse fechado para esse projeto, sabe? Qual era a oração? Senhor, se este projeto diz respeito ao teu propósito para nossas vidas neste tempo, se este projeto, Senhor, tem alguma consequência no teu reino para este tempo, então abre o nosso coração, faça-nos entender assim, abre as portas. Olha, Arione, por incrível que pareça, por mais que a gente tenha comunhão com Deus e a gente fizesse essa oração e as portas só abriam, basta ver o primeiro passo para isso tudo que eu estou relatando aqui. Mas tem uma sequência de outros fatos que não dá para relatar aqui. As portas só abriam, a gente continuava resistindo e fazendo a mesma oração, sabe? E como as portas só abriam, chegou o momento que realmente eu assumi, pós-convenções partidárias, pós 30 de junho, não é? Que eu assumi então que seria efetivamente candidato a deputado federal, sem nenhuma experiência, sem recurso, sem. Só para ilustrar, eu tive 8 carros na minha campanha para deputado federal. O meu, de uma sobrinha, de um cunhado e tal. 8 carros, sabe? Meu comitê era uma sala emprestada por um delegado de polícia amigo meu, doutor Messias, na Rua 200, ali na Vila Nova, uma rua secundária, uma sala pequena. Eu coloquei uma divisória para, na parte dos fundos, guardar material, etc. E na frente uma recepçãozinha. Um negócio assim que não tinha a mínima razoabilidade desse projeto dar certo. Né? Mas eu estava convencido de uma coisa, de que havia um propósito de Deus. Mas eu lembro que antes das eleições do dia eu fiz uma pequena reunião com a minha equipe e disse, vocês têm segurança de que é um propósito de Deus esse projeto? Todos concordaram. Eram umas 15 pessoas. Todos concordaram. Aí eu disse, bom, eu também tenho.
só que eu não sei qual é o propósito. Vocês sabem? Ninguém sabia também, não é? Eu disse, olha, quem sabe Deus, o propósito seja o seguinte, eu sofri uma derrota, assim, bem acentuada, porque Deus quer me dar uma lição de humildade. Quem sabe Deus está me achando uma pessoa soberba, vaidosa e tal, e Deus quer aproveitar isso para me dar uma lição. Quem sabe seja esse o propósito? Se for, amém. Segundo, quem sabe é o seguinte, Deus quis apenas me usar para contestar inúmeras práticas políticas, porque eu assumi a candidatura com esse propósito. Qualquer lugar que eu chegava, eu dizia, não compro voto, não minto para ganhar voto. Eu acredito nisso, 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 nisso. Se vocês acreditam no que eu acredito, então votem em mim. Se não acreditam, não voto. Não votem. Então é assim que eu me comportava. Então, completamente diferente de toda a prática política da época. Se eu chegasse no lugar, a pessoa me dissesse o seguinte, olha, me dá aqui tanto saco de cimento para uma obra que nós estamos fazendo aqui, a gente apoia o senhor. Estou fora. Então você procura outro para dar o cimento e vota no outro, que eu não faço isso. Então eu disse, quem sabe o propósito seja esse. Deus queria levantar alguém para contestar as práticas políticas viciadas, reprováveis, daí por diante, e eu não vou ganhar a eleição, mas é só para ter essa postura. Ou então, Deus quer, de fato, fazer com que o povo me eleja deputado federal e eu seja um deputado digno. Foi as três hipóteses que eu levantei naquela reunião, né? E aí, e aqui é bom frisar que em 2002 foi a época que o queridíssimo Henrique Meirelles aposentou-se do Banco de Boston e veio para Goiás, na condição de goiana, napolino, com o propósito de ser candidato ao Senado da República. Mas as conjunturas políticas não permitiram que o Henrique Meirelles saísse candidato a senador da República, saiu a Lúcia Vânia, e ele saiu candidato a deputado federal. O João Ninguém, sem recursos, sem experiência, sem nada, e de outro lado, do mesmo partido, o Henrique Meirelles, que com todo respeito à pessoa dele, mas que parecia o Silvio Santos, não é? Quem quer dinheiro e tal, com todo respeito. E naquela época, a legislação eleitoral permitia tudo, permitia show, permitia brinde, permitia tudo, não é? E aí, para quem tinha o poder econômico, era uma beleza. Para quem não tinha, paciência, não é? Mas, quando abriram-se as urnas, o João Campos estava eleito, né? Deputado federal, 61 mil votos, 61.323 votos. Eu poderia ter sido o último, Goiás tem 17 deputados federais, mas eu fui o 16º. Né? Poderia ter sido o último, depois de eleito não importa quem for o primeiro e quem é o último, né? O que importa é o mandato. E foi algo assim extraordinário, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista espiritual. E eu lembro que toda vez quando acontecem eleições, os jornais todos elegem 2, 3 páginas, não é? Para fazer análise do resultado da eleição, o mais votado, o menos votado, etc. E o Jornal Popular abriu uma janela sobre mim. E o título daquela pequena janela poderia ter sido a zebra das eleições, não é? Poderia ter sido, acho que era natural, mas não, Deus não permitiu que eles colocassem, que era zebra, eles colocaram a surpresa da eleição. O João Campos, né? E foi surpresa mesmo. O mundo político não contava com a possibilidade da minha eleição. E aí me dediquei para valer ao mandato, né? Elegendo temas e bandeiras que eu acredito, na área da segurança pública, na área do direito penal, da justiça criminal, etc., e na área dos nossos valores, não é? De família, de Estado laico, de liberdade religiosa, de liberdade como um todo, enfim, não é? Isso que a gente acredita em termos de valores e princípios. É claro que eu não atuava só nessas áreas, mas num parlamento do tamanho da Câmara, com a representação de quase 30 partidos à época e 513 parlamentares, se você não eleger determinadas prioridades, você se perde, você fica até sem identidade. Então eu elegi essas prioridades, mas evidentemente que se tivesse a reforma tributária, lá eu estaria, não é? Se tivesse, como ocorreu a reforma do Judiciário, a Emenda Constitucional 45, lá eu estava, até em razão da minha formação, etc. Mas priorizei essas pautas: segurança pública, justiça criminal e a pauta de valores e princípios. Doutor João Campos, o senhor foi deputado federal por 5 mandatos, né? Na sua opinião, quais foram as suas conquistas mais significativas para Goiás enquanto deputado? Olha,
para Goiás, quem sabe seja muito mais na área de encaminhamento de recursos, que é muito importante, mas ao mesmo tempo, na minha visão, não é atividade fim do parlamento. É uma atividade complementar, não é? Você considerar que a destinação de emendas, de recursos, enfim, o principal, com todo respeito, é apequenar o mandato. Você tem todo um debate nacional a ser feito, não é? Mas começa a ter uma inversão de valores do papel parlamentar. Hoje, às vezes eu observo o seguinte, o parlamentar não diz, olha, eu sou relator do projeto tal que tem repercussão no Brasil. Eu sou autor do projeto tal que tem repercussão na vida de quase todos os brasileiros. Ele diz, não, eu trouxe para Goiás tantos milhões de reais. E trazer dinheiro todo mundo traz. As emendas são impositivas, então o deputado de oposição traz, o da situação traz, daí por diante. Repito, isso tem valor? Tem. Mas o mandato parlamentar não pode se restringir a isso, e isso não pode ser, do meu ponto de vista, a prioridade 1 do mandato. Bom, então, para Goiás, quem sabe seja essa questão do encaminhamento de recursos, né? Agora, para o Brasil, eu diria o seguinte, eu participei de muitos momentos importantes, de debates importantíssimos que culminaram com a aprovação de projetos. Eu citei aqui em instante a reforma do Judiciário, que se consubstanciou na Emenda Constitucional 45, quando nós criamos o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que foi uma conquista, não é? Um ganho imensurável. Foi quando nós criamos o Conselho Nacional do Ministério Público, que vem se afirmando cada vez mais, mas que, diferentemente do CNJ, nos primeiros momentos exercia um papel muito mais corporativo do que de um órgão de controle do MP, mas graças a Deus isso tem evoluído para, acho que inspirado no CNJ, para cumprir o papel que se pretende, não é? Foi uma conquista extraordinária. Mas eu diria o seguinte, que eu tenho também frustrações. Mas antes de falar das frustrações, eu vou falar de uma outra conquista que me marcou. Até 2013, o Brasil não tinha uma lei para enfrentar as organizações criminosas. Por mais que o crime organizado se estruturasse, daí por diante no Brasil, nós não tínhamos uma lei específica para isso. Lembro que já no meu primeiro mandato, no primeiro ano do meu primeiro mandato, 2003, eu encontrei na CCJ um projeto sobre crime organizado aprovado pelo Senado e que estava na CCJ da Câmara. Eu pensei, a grande oportunidade, é uma matéria relevantíssima, vou me dedicar a isso. Ocorre que o relator da época fez um trabalho estritamente corporativo para fortalecer a instituição dele e não para o enfrentamento das organizações criminosas. E aí eu me contrapus a isso. E ao me contrapor, o projeto terminou não indo a voto, porque senão o relator ia perder. E eu era um deputado que tinha terminado de chegar na casa e ele já era um deputado antigo, conceituado e tal. Aí o projeto foi para a gaveta. O Brasil ficou sem a lei. Em 2013, nós passamos a ter a lei 12.850, a lei sobre as organizações criminosas. E eu tive a honra de ser o relator desse projeto na Câmara, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. É a lei que criou diversas ferramentas para o enfrentamento ao crime organizado no Brasil. É a lei que deu sustentação à Operação Lava Jato, para não citar que diversas outras operações de grande monta no Brasil, que se não fosse essa lei, certamente não teria tido o resultado que alcançamos, né? A colaboração premiada, o acesso a dados cadastrais independente de autorização judicial, a infiltração de agentes, a ação controlada das polícias em cima da organização criminosa para ver qual é o melhor momento da intervenção da polícia para prender o maior número de membros da organização e a maior quantidade de provas, reunir a maior quantidade de provas. Uma lei que representa um avanço tremendo. Isso me orgulha muito. Eu poderia citar outros exemplos, mas agora eu quero falar de frustração. Antes do senhor falar de frustração, Pois não. No Senado e na Câmara, a igreja é muito bem representada, né, por políticos. Qual a importância disso? Muito boa.
Eu começo dizendo o seguinte, que eu sou o deputado que por mais tempo presidiu a Frente Parlamentar Evangélica. E nos tempos de oposição de governo Lula e de governo Dilma, né? Qual a importância disso? Primeiro é porque você tem uma parcela muito expressiva da sociedade hoje, que um tempo atrás não era expressiva, hoje é expressiva e que está cada vez mais adquirindo consciência política com representação no parlamento, que é o segmento evangélico, né? Com um papel de contribuir com o país. E não o seguinte, olha, vamos eleger um deputado evangélico para a gente agora, é a nossa vez, nós vamos tirar proveito do poder. Não, é com a visão de eleger gente que teme a Deus, de bom caráter, que seja capaz para ajudar na boa política. Então, acho que essa é a grande importância, né? De outro lado, é você fazer com que o parlamento tenha representação do conjunto da sociedade. O presidente da República não representa o conjunto da sociedade, porque ele foi eleito por metade da população, outra metade não votou nele, não é? Assim como o governador. Já a Câmara dos Deputados, não. Lá está o cara da extrema esquerda, da esquerda, do centro-esquerda, do centro, da direita, do centro-direita. Então ali tem que estar o conjunto da sociedade representada, não é? E os evangélicos eram um segmento que estava ausente do processo político, não é? Então acho que isso termina dando também mais legitimidade à representação política no Brasil. Agora o senhor pode falar das frustrações. Ok. Bom, veja você. Enquanto político, teve frustrações? Sim, sim. Trajetória? Porque você, eleito e sendo detentor de um mandato, você tem sonhos, você tem projetos, né? E nem sempre você consegue realizar. Eu considero que minha maior frustração foi ter sido designado relator do novo Código de Processo Penal do Brasil. O nosso Código de Processo Penal é de 1941, portanto, antecede muito a Constituição, que é de 88. É claro que nesse período houve um ajuste aqui, outro ali, mas não a edição de um novo código, né? E eu tive o privilégio, a honra de ser escolhido pelo presidente da Câmara para ser o relator desse projeto. Um projeto que marca a história, que marca a vida do parlamentar e que tem repercussão no Brasil. Porque se você, como relator, articula para que o Congresso aprove um novo código moderno, enfim, que dê efetividade à justiça criminal, que dê efetividade ao trabalho das polícias, parar de enxugar gelo, daí por diante, é algo que marca, não é? Que a gente se realiza. E aí eu fiz todo um trabalho com audiências públicas no Brasil todo, inclusive aqui em Goiás, etc., e produzi um substitutivo. Isso em 2018. E aí a esquerda, alegando que era um ano eleitoral e que alguns dos temas ali contemplados poderiam ir para o palanque, fez toda uma obstrução e não permitiu ir a voto. Terminou aquela legislatura em janeiro de 2019. Meu trabalho ficou todo prejudicado. E aí eu fui reeleito e, em sendo reeleito, fui ao novo presidente da casa advogar para que eu fosse designado de novo relator. Tinha que começar tudo do zero. O presidente da casa, o novo presidente me designou relator. E aí começamos o trabalho, veio a pandemia, interrompeu tudo. E aí, quando encerrou a pandemia, que nós retomamos o trabalho, o atual presidente da Câmara já era presidente naquela época, o Arthur Lira, que é um amigo pessoal, mas eu não sei por qual motivação, o Lira disse: João, esse negócio demorou demais e nós vamos encerrar. Eu disse: como? Eu preciso de 10 sessões só para debater o meu relatório, que já está pronto, e a voto. Não, demorou, nós vamos encerrar e tal. Dialoguei com ele mais de uma vez, líderes partidários dialogaram com ele, ele foi irredutível. Nós pedimos 10 sessões para discussão e voto, porque o trabalho estava pronto. E o Lira radicalizou. Bom, aí, passado uns 30 dias, ele cria um grupo de trabalho para, como se fosse assim, revisar o meu trabalho. Mas me manteve como relator. Ele me colocou no grupo de trabalho e eu fui mantido como relator. Ele que havia alegado que não estenderia mais 10 sessões que tinha demorado, daí por diante, deu um prazo, se não me falha a memória, de 180 dias para o grupo de trabalho, podendo ser prorrogado por igual prazo. Não entendi. Não entendi, mas vamos trabalhar, né?
Esse grupo um dia reunia, outro dia não reunia e tal. Um grupo pequeno, de muitos deputados muito próximo dele. E o certo é que, com todo o trabalho pronto, a legislatura terminou em janeiro de 2023, sem levar a voto. Com um trabalho pronto, moderno, ajustado com a magistratura estadual, federal, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público Federal e Estadual, com as polícias, com as perícias, enfim, tudo fruto de um diálogo. Eu não diria que era 100% convergente, mas era quase, em função do diálogo que eu estabeleci para poder apresentar um texto. Não foi a voto. Então essa é uma grande frustração que eu tenho. O Brasil perdeu e o João Campos também. Porque um deputado ser escolhido para ser relator de uma matéria dessa relevância não acontece todo dia. E principalmente aqui de Goiás, não é? Com todo respeito. Eu tive essa graça, mas não consegui levar a voto. Então essa, quem sabe, seja a minha maior frustração dos 5 mandatos. Mas me permita citar uma outra, e já finalizo essa parte. A Constituição de 88 trouxe a previsão das leis orgânicas das polícias. E esse é um outro tema que eu trabalhei muito ao longo do tempo. Mas em função de desencontro entre as polícias, mas de desencontros também interno entre as categorias, quer seja na Polícia Federal, quer seja nas polícias civis, quer seja nas militares, oficiais versus praças e tal, isso nunca foi possível. Mas, nos 2 últimos anos do meu último mandato, eu sou conhecido, passei a ser conhecido na Câmara como um deputado conciliador, que consegue compor matérias que às vezes as pessoas acham que é impossível, e eu conseguia estabelecer diálogo e dali produzir algo palpável, né? E aí a gente conseguiu um diálogo muito maduro, responsável, das polícias civis, das polícias militares e internamente em cada uma dessas polícias, para que a gente pudesse então aprovar as leis orgânicas da Polícia Militar e Bombeiros e das polícias civis. Bom, chegamos em janeiro de 2022, o mandato terminava em dezembro de 2022, o mandato terminava em janeiro de 2023, com os textos prontos. O da PM chegou a ser aprovado na Câmara. O da Civil nós aprovamos a urgência, mas não conseguimos aprovar na Câmara antes do recesso parlamentar. Então eu ajudei a construir tudo, mas não consegui efetivar. Isso não deixa de ser uma frustração. Mas esta frustração, diferentemente da anterior do Código de Processo Penal, ela foi minimizada. Por quê? Porque já no ano seguinte, na legislatura seguinte, iniciada em 1º de fevereiro de 2023, nós articulamos para que tivesse um novo relator da lei orgânica, o deputado Fábio Costa de Alagoas, um deputado recém-chegado na casa, delegado de polícia, e como já tinha todo um diálogo construído, com confiança, daí por diante, não foi difícil. E aí, ainda em 2003, o projeto foi aprovado, foi ao Senado, onde já estava o da PM, o Senado aprovou os 2 e nós temos já as 2 leis orgânicas das polícias militares e bombeiros e das polícias civis. Uma conquista. Então, uma frustração, mas que foi amenizada porque, de qualquer forma, se converteu em lei. Doutor João Campos, o senhor também disputou o Senado e não foi eleito. Poderia falar sobre essa causa? Sem dúvida. Bom, depois de 5 mandatos na Câmara, mas não apenas por ter 5 mandatos na Câmara, eu entendi que era o momento de continuar contribuindo com o Brasil, mas num outro espaço, que era o Senado da República. Porque o Senado não é apenas uma casa que compõe o sistema bicameral do Brasil. Não, o Senado, além das competências que a Câmara tem algumas competências que são exclusivas do Senado, não é? Eu pensei, bom, eu me sinto preparado, acho que está na hora de dar uma contribuição nesse outro espaço, que é o Senado da República. E aí me propus a isso. Sabia que tinha um alto risco, porque era uma vaga só, não é? Mas trabalhei isso dentro do partido, trabalhei nas minhas bases e entendi que, embora houvesse um risco acentuado, mas que havia possibilidades, né? E, mais uma vez, tem os 2 aspectos, o aspecto político e o aspecto espiritual. Evidentemente que eu procurava submeter isso ao crivo do meu Deus, daí por diante. O que não, mas quem sabe eu colocava muito mais como sendo
a minha vontade do que a vontade dele, não é? Bom, e aí disputei. Perdi as eleições. Acho que aqui não é para tentar sublimar, mas dizem que tem perdas que às vezes significa até um pouco de ganho. E tem perda que é perda mesmo, né? Por exemplo, se você disputa o Senado, que é o meu caso, e eu tivesse tido lá 15 mil votos, é perda mesmo, né? Agora, disputei o Senado nas condições que sempre disputei as eleições. Pouquíssimo recurso, só fundo partidário, que é um dinheiro muito curto, né? No curso da caminhada, minhas bases foram esvaziadas, prefeitos que me apoiavam, como eu não estava com o governador Ronaldo Caiado, o governo fez com que esses prefeitos fossem apoiar candidatos do governo. O prefeito de Goiânia, que na época era do meu partido, não deu nenhuma contribuição em termos de coordenar, de fazer reunião, enfim. Outros setores que eu tinha expectativa que andariam comigo terminou por razões diversas não andando, por outras conveniências, e eu fiquei meio só. Mas, João, teve ganhos nisso? Teve. Primeiro é que uma campanha majoritária a Senado é majoritário, é completamente diferente de uma campanha proporcional. E por ser completamente diferente, a gente cresce muito, independentemente de ganhar. Você aprende muito politicamente. Acho que esse foi um ganho. De outro lado, outro ganho eu diria o seguinte, eu tive 351 mil votos. Eu esperava ter o apoio do presidente Bolsonaro em razão da minha postura, daquilo que defendo, da minha história com ele no parlamento. Nós somos deputados juntos aí, 4 mandatos, etc. Mas como eu não estava do partido dele, eu esperava que ele pelo menos fosse neutro aqui em Goiás. Mas há 10 dias das eleições ele foi e declarou apoio ao Wilder Moraes. Eu entendi como natural, porque o Wilder estava no partido dele, não é? Mas mesmo não tendo o apoio do Bolsonaro e ele pedindo voto para outro senador, mesmo não contando com o pessoal do meu partido, mesmo prefeitos que iam me apoiar, deixaram de me apoiar por interferência do governo, etc., eu tive 351 mil votos, sem poder econômico, sem nada. Então esse voto é do João Campos mesmo, é de gente que acredita na minha representação, que acredita no que eu defendo, que acredita no que eu acredito, sabe? E sem soberba, logo depois das eleições, numa entrevista aqui em Goiânia, numa rádio, eu disse, olha, esses 351 mil votos, nem o meu amigo Jair Bolsonaro conseguiu tirar de mim ao declarar apoio para o Wilder, sabe? Isso me dá muito prazer. E aí, com todo respeito a colegas que também concorreram ao Senado, com todo respeito, mas eu tenho que fazer comparações para as pessoas entenderem por que eu estou dizendo que houve ganhos. O meu amigo Alexandre Baldi também concorreu ao Senado. E não sei se ele usou o poder econômico ou se não usou, mas que ele tem, não é? E o partido dele tem muito mais do que o meu, ok? E ele tinha uns 40 prefeitos, a maioria de prefeitos de cidades médias e grandes, e estava na base do governador. Eu tive quase 12% dos votos, tive 11 ponto qualquer coisa, e o Baldi teve 12 ponto qualquer coisa, como se eu empatei com o Baldi. O Baldi com toda uma estrutura e eu sem nada empatei com ele. Isso para mim significa que eu estou no caminho certo, né? Estou fazendo política certa. João, mas e Deus? Deus certamente tinha propósito e o propósito certamente não era que eu ganhasse as eleições. Isso me conforta. Certamente dessa vez Deus queria que eu perdesse para quê? Não sei ainda. Estou assimilando o processo, né? De perda. Para meu crescimento, para um período de fora da política em termos de mandato, de reavaliação, de estar com a família, de dedicação ao meu ministério pastoral, não sei. Só que uma coisa eu tenho certeza, se Deus tivesse propósito, eu tinha ganhado as eleições. Não tenho dúvida disso, né? Então estou com muita paz, não culpo ninguém, eu não xingo ninguém, daí por diante eu estou em paz, não é? Que é o que importa, sabe? Agora, o sonho permanece. Deus não tinha propósito para essa eleição, pode ter para outra. Ou pode não ter também, né? Enfim, o que importa é que toda a dependência dele. Doutor João Campos, estamos em pleno ano eleitoral. E quais as suas pretensões, quais os próximos passos? Olha,
nessas eleições municipais agora, eu poderia ter colocado meu nome para prefeito de Goiânia, porque eu sempre fui bem votado em Goiânia. Fui convidado ano passado pelo senador Vanderlan para ser candidato a prefeito em Senador Canedo com o apoio dele. Então poderia ter transferido meu domicílio eleitoral para Senador Canedo e ser candidato. Poderia ter colocado meu nome para prefeito em Aparecida de Goiânia, onde eu tenho toda uma história, fui sempre bem votado, inclusive para o Senado eu ganhei as eleições em Aparecida. Se dependesse de Aparecida de Goiânia, eu era senador. Não é? Mas não fiz. Não fiz, primeiro, por questões aqui do coração. Não é? Não vou disputar a eleição agora. Segundo, porque eu tive um problema de saúde em janeiro. Tive um acidente doméstico em casa, caí, machuquei a cabeça, tive que fazer uma cirurgia de crânio de urgência. Fiquei uns 4 meses de convalescência. A principal medicação foi o corticoide em altas doses, então depois dos 4 meses eu ainda tive que cuidar dos efeitos colaterais do corticoide. Nesse contexto eu vou mexer com disputar a eleição, né? Então fiquei quieto. Todavia, quando o governador Caiado decidiu lançar o ex-deputado federal Leandro Vilela candidato a prefeito de Aparecida, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu recebo na minha casa o vice-governador Daniel Vilela, o Leandro Vilela já como pré-candidato e o Gustavo Mendanha, o maior líder lá de Aparecida. Ao que me consta, eles estavam em nome próprio, mas também em nome do governador. E teriam ido lá para me convidar para compor com o Leandro, o serviço do Leandro, porque minha história em Aparecida, minhas votações em Aparecida de Goiânia, etc., ia contribuir muito para a gente virar o quadro lá, que naquela época era favorável ao professor Alcides, que já havia começado uma pré-campanha 1 ano atrás, e então que eu, estando presente nessa chapa, ajudaria a mudar esse quadro, etc. Bom, considerando que uma candidatura a vice é diferente de cabeça de chapa, onde você tem a responsabilidade com o financiamento da campanha, com as decisões políticas, com a estratégia de campanha e tal, o vice não é só uma atitude colaborativa. Eu me declinei, aceitei o convite e então hoje sou candidato lá em Aparecida, na chapa do Leandro Vilela, na condição de candidato a vice-prefeito. Bom, acho que as coisas estão caminhando bem, devemos ter segundo turno em Aparecida e estou muito confiante nessa jornada que há de ser vitoriosa. 26. Mas e 26? Não, 26 não tem projeto definido, confesso que não tem. Posso disputar o retorno à Câmara Federal, posso ver um outro projeto, vai depender muito do contexto, ou posso não disputar nada, vai depender muito do contexto em 26. Quem serão os candidatos a governador? Vai ter 2, 3 candidaturas a governador? Quem são candidatos que que comporão as chapas majoritárias? Enfim, eu estou com muita paz em relação a isso, então estou sem pressa de dizer assim, olha, eu vou disputar as eleições de 26 e vou disputar para isso. Quem sabe até esteja errado, né? Eu sei de gente que já está com um projeto definido, ó, eu vou ser candidato a estadual, eu vou ser federal, eu vou ser candidato ao Senado e tal. Mas eu estou conduzindo dessa forma, vou aguardar o cenário. A anterior, em que eu disputei o Senado, eu defini com muita antecedência. Ó, próxima eleição, vou disputar o Senado e tal. Mas agora não, agora eu quero ver o contexto. Doutor João Campos, o senhor é considerado amigo do TRT. Durante o tempo em que exerceu o mandato de deputado federal, destinou inúmeras emendas individuais em favor do tribunal. E hoje tem toda essa estrutura construída com o aporte de muitos recursos advindo da bancada federal de Goiás. Vendo o complexo trabalhista, qual é a avaliação que o senhor faz dessa obra? Por favor, comente. Olha, primeiro eu quero agradecer, não é? Essa circunstância de me considerar amigo do tribunal, não é? Quero agradecer, acho que é muito mais fruto de generosidade, porque o que eu procurei contribuir foi em função da seguinte visão. Eu, levantando dados acerca da atuação do nosso tribunal aqui, eu verifiquei que é um tribunal, se não o mais eficiente do Brasil, é um dos mais, ocupa a primeira posição em termos de prestação jurisdicional.
É um tribunal muito eficiente, não é? Com respostas rápidas, não tem morosidade. E isso tem consequência na vida da sociedade, quer seja na vida do empregador ou do empregado, não é? Isso é muito bom. Então, esses resultados que o Tribunal Regional do Trabalho aqui em Goiás, através de toda a sua estrutura, oferece à sociedade goiana, me causou muita satisfação. Então eu pensei, olha, se há alguém dentro da estrutura de justiça que precisa de apoio, esse pessoal aqui, porque esse pessoal está fazendo o dever de casa. Então, quando a emenda era da bancada federal, lá eu estava não apenas para concordar, mas para ajudar a fazer o convencimento da bancada o quanto era importante fazer uma destinação de um valor diferenciado para o nosso tribunal, não é? E aí, paralelamente a isso, eu ainda fazia a minha individual. Mas era exatamente com esse sentimento de reconhecimento àquilo que o tribunal vinha fazendo e que continua fazendo, né? Com muita galhardia. Eu queria aproveitar aqui para aplaudir, louvar, cumprimentar todos aqueles que integram a estrutura da Justiça do Trabalho aqui em Goiás. Quer sejam os desembargadores, os juízes, secretários de juízes, os demais servidores, enfim, porque essa é uma obra do conjunto, né? Uma obra do conjunto. Agora, é verdade que para que esse conjunto alcance esse nível de excelência na prestação jurisdicional, é preciso que haja alguém que seja o regente disso, né? E aí eu quero acreditar que aqui em Goiás foi feita uma escola entre os desembargadores, né? Entra um na presidência, entra o outro da mesma escola. Ó, vamos fazer com que o nosso tribunal continue sendo considerado o melhor do Brasil, que a excelência, a gente não perca de vista a excelência do nosso trabalho, daí por diante. Então, se não tem líder com essa visão, certamente o conjunto não haveria de ter condições de fazer essa entrega, não é? Então, é muito mais obra de um reconhecimento do que de generosidade, enfim. Mas eu fico feliz com esse título de qualquer forma, né? O senhor, além de amigo, né, do TRT, acompanha a trajetória do nosso regional nos últimos 30 anos. Tem algum fato histórico, até mesmo pitoresco, que o senhor poderia narrar, vivenciado, ou que tenha ouvido falar a respeito da atuação da Justiça do Trabalho em Goiás? Não, eu confesso que não, sabe? É algo assim bacana, né? Que fizesse até a gente sorrir, né? Não, eu confesso que não. Mas me permita só pontuar outra situação aqui. Eu fui relator da emenda constitucional que garante eleições diretas para presidente de tribunais, tanto dos tribunais de justiça quanto dos tribunais regionais, né? E eu entendia que essa emenda constitucional ela é um ganho tremendo para o judiciário e para a sociedade. Então eu relatei favoravelmente. E essa foi uma outra oportunidade em que, realizando audiências públicas na Câmara Federal, na comissão especial que tratava dessa matéria, eu tive a oportunidade de aferir os dados, né, da Justiça do Trabalho, especialmente aqui de Goiás, né? E isso me dava assim, muita força nos meus argumentos, sabe? Foi outra oportunidade singular. A gente conseguiu aprovar essa proposta de emenda constitucional na comissão especial. Já tem algum tempo que ela está pronta no plenário para ser votada, mas tem a resistência de uns 2 ou 3 tribunais de justiça dos estados, e aí o presidente da casa terminou não pautando, mas uma hora ela vai vir à ordem do dia, vai se converter em texto constitucional para o bem da magistratura e do conjunto da sociedade. Doutor João Campos, que mensagem gostaria de deixar registrada para aqueles que estão iniciando a vida política? Olha, creia na política, não abra mão dos seus valores, seja determinado em relação à sua crença, e aqui eu não falo de religião, falo de crença em termos de convicções, não é? Faça a política com a sua consciência, seja muito mais, trabalhe muito mais por convicção do que por pragmatismo, não é? E assim você terá, ainda que você não consiga os resultados que pretende, mas terá sempre o respeito até dos adversários, não é? A política ela precisa ser feita sempre da perspectiva do bem e não do servir a si próprio, que lamentavelmente a gente assiste como uma prática ainda muito acentuada no Brasil e fora do Brasil, não é? Pessoas que entram para a política
para valer-se do poder, tirar proveito do poder, e aí servir à sociedade é apenas uma consequência. Em primeiro lugar é a gente, onde é que a gente vai se servir, vai se promover, etc. Não é? Então, repito, cria na política, acredite nas pessoas e faça a política com seus valores, com as suas convicções, com as suas crenças e com menos pragmatismo. Que pergunta que o senhor gostaria que eu tivesse feito nessa entrevista que eu não fiz? Quem sabe é uma pergunta que eu tivesse que recorrer aos universitários. Olha, mas queria só dizer que eu não sou uma pessoa perfeita, não existe pessoas perfeitas, né? Mas sou um homem temente a Deus, um homem cristão, um homem de família. Procuro acertar o máximo para errar o mínimo, né? Respeitar todos os tipos de pessoas, independentemente de religião, de cor, de raça, de sexo, etc. Acho que o respeito tem que nos orientar na vida, não é? Sou um homem de fé, acredito muito em Deus, mas acredito em mim, acredito nas pessoas, acredito no amanhã. Mas se a gente não tiver esse tipo de perspectiva, de crença, a vida se esvazia, não é? Me preocupa muito, por exemplo, as crescentes taxas de suicídio. Isso não acontece por acaso, isso tem uma razão de ser. E por mais que existam situações muito específicas em relação a quem tenta o suicídio ou quem suicida, mas existem também questões, do meu sentir, de ordem geral, de um momento da sociedade, enfim, que geram fatores que certamente também contribuem para isso. Isso me preocupa, não é? Por quê? Porque eu me preocupo com a vida. Uma das minhas bandeiras no Congresso é exatamente a defesa da vida. E a defesa da vida não é você defender apenas a concepção, é você defender a vida na sua integralidade, não é? É isso. Eu ia te perguntar quem era João Campos, na opinião de João Campos, mas eu acho que o senhor acabou de responder, né? Quer completar? Como eu disse, não sou uma pessoa perfeita. E em relação às minhas imperfeições, os meus desacertos, os meus erros, para aqueles que me assistem ou que de alguma forma me conhecem, eu rogo compreensão, tolerância, não é? E que, tendo a oportunidade, que me ensinem, né? Para que eu possa corrigir e a gente avançar. Dr. João Campos, o que dá sentido à vida? A primeira coisa é o prazer de viver, não é? Isso dá muito sentido. Eu vi uma entrevista de uma pessoa que está vitimada com câncer, ela dizendo, olha, parece que agora eu estou com mais vontade de viver. Eu achei bacana, mas eu acho que a gente precisa ter vontade de viver independente dessa circunstância, né? É isso que dá sentido à vida. E o viver não é apenas o existir. O viver é a capacidade de fazer o bem, de amar, de perdoar, de ser perdoado, não é? De compreender os outros. Isso é vida, não é? Então, se você tem essa compreensão de vida, nessa perspectiva, isso dá todo sentido. Agora, se você é mesquinho, vaidoso, soberbo, enfim, e diz que tem prazer de viver, essa vida é uma vida pequena, não é? É uma vida pequena e que certamente não tem muito prazer. Em nome do TRT 18, eu gostaria de te agradecer pelos seus valiosos depoimentos. Gostaria de afirmar novamente o senhor é considerado amigo do TRT 18. Muito obrigado. E seus depoimentos ficarão lá na memória da Justiça do Trabalho, disponibilizado para todo o Brasil. Muito obrigado. Eu fico muito feliz e honrado de poder ser entrevistado por vocês, por essa iniciativa do Tribunal. Muito honrado com esse título de amigo do Tribunal. Mas finalizo deixando uma mensagem para os jovens, não é? Quem assistir, ouvir a minha história, está vendo a história aqui de alguém que era improvável, de alguém que nasceu no início da década de 60, na zona rural, onde a taxa de mortalidade infantil era altíssima, né? Família pobre, e que, portanto, em tese, não tinha maiores perspectivas da vida. E
Eu, hoje, sou um cidadão brasileiro que, além de delegado de polícia, exerci 5 mandatos de deputado federal, tenho uma vida digna, para dizer que você também, independentemente das circunstâncias onde você nasceu, família rica ou pobre, etc., você também pode ser um vencedor. Você pode acreditar, não é? Não desista, prossiga, sonhe, projete, não é? Creia em Deus. E você também vai ser uma pessoa vitoriosa. Você hoje pode ser um improvável como eu fui, mas amanhã você poderá dar o seu testemunho e contar a sua história, que vai certamente encorajar outras pessoas na caminhada, tá? Um abraço, seja feliz.